Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Quando eu vou assistir um filme de terror, galera, que lógico, não é o meu gênero preferido, eu acho que o terror, quando consegue me passar a pura sensação do desconforto, eu acho que é um dos grandes objetivos de um filme de terror. E esse filme de Imaculada, ele conseguiu me passar essa sensação de desconforto. Claro que tem toda aquela polêmica envolvida que a gente vai trocar uma ideia sobre lá no final do filme, no final do vídeo, mas eu adianto pra vocês, se não fosse o excesso de jumpscare, que pra mim já é uma coisa batida, e algumas explicações mal feitas no roteiro, esse filme poderia ser melhor. Porque é um filme que tem uma roupagem clássica de filmes da década de 70 e 80, e isso pra mim é um grande ponto positivo, além de uma atuação ímpar de Sydney Sweeney. É um filme que eu gostei e vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. É claramente uma inspiração, eu não vou falar o nome do filme porque pode dar spoiler pra alguns, né? Mas vou falar depois que a gente entrar no filme. Mas realmente, ele tem uma inspiração, logo no começo você nota, uma ambientação, uma espécie de inspiração na ambientação dos filmes dos anos 70, principalmente dos 70. Tem algumas coisas dos anos 80, como o gore. O gore pode ser considerado ali nos anos 80. O exagero do sangue, né? Ali pode ser. Agora, é um filme que eu já assisti. Essa é a minha avaliação. E eu vou dizer isso quando a gente entrar no filme. Porque se você não... Enfim, lá eu explico. Mas é um filme que eu já assisti. Essa foi a minha impressão. E assim, tem muita ponta solta. A ideia... Não vou falar que a ideia é boa, né? Mas assim, é interessante, mas faltou mais explicação. Faltou mais carga de desenvolvimento pro filme ficar melhor. Mas também em relação às polêmicas que a gente trouxe aqui no canal, também vou deixar mais pra frente, porque aí vem outros quesitos. Não, pra mim o grande destaque do filme no aspecto terror psicológico é o fato de você não trabalhar com monstros, com possessões, com espíritos. Então isso... Você fazer um filme de terror sem usar esses elementos, ele já, pra mim, eleva um pouquinho a condição do filme. E eu acho que esse terror aqui é bem trabalhado. Novamente, concordo com o André. Pontas soltas, situações mal explicadas, algumas que se perdem no filme, que a gente vai falar mais pra frente. Mas num contexto geral, filme legal, e a Sydney Sweeney, ela sobe alguns degraus aí dentro do patamar de atriz, porque ela trabalhou muito bem nesse filme, tá? Que era a mulher que falou que ela não trabalha... Aquela professora. A professora chamou ela de feia, né? Falou que ela não é bonita. Uma professora feia. Falou que a Sydney Sweeney não era bonita e não trabalhava bem. Aqui eu fiquei surpreso com ela. Eu achei que seria pior, mas... ela dá conta do recado, sim. Muito bom, então faça o seguinte, galera. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o seu sininho, faça um comentário e dê o joia. Se você já tá com a gente nessa trajetória, toque aqui, dê o like, faça um comentário e ative o seu sininho também. Dê um pulo na loja da Linhagem. Todos os moletons que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se você precisa de dinheiro, fica até o final do vídeo que tem um recadinho pra você. E vocês sabem muito bem que na Linhagem Geek a gente fala bastante de super-herói e o quão importante é a jornada do herói. Falando em jornada, você que tá ainda meio perdido, a gente vai apresentar um lugar cheio de possibilidades e com muitas inovações. A gente vai apresentar pra você a Uninovo. Na Uninovo nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem descobertas. Por isso nós temos professores que não são apenas educadores, são mentores que vão guiar você a extrair todas as suas habilidades. É claro que você vai passar por muitas dificuldades, mas na Uninovo ninguém fica sozinho. Assuma o papel de sua própria história e deixe que a Uninovo faça parte da sua jornada épica. Clique no link na descrição, conheça a Uninovo e desperte todo o seu potencial. Vamos ler a sinopse aqui, galera. Dirigido por Michael Mohan, o terror Imaculada acompanha a história da jovem religiosa americana Cecília, Sydney Sweeney,
que acaba de se mudar para um ilustre convento situado em uma pitoresca zona rural italiana. Apesar de ser recebida calorosamente pelas irmãs e freiras, a devota americana logo nota estranhas situações que a fazem questionar a segurança de seu novo lar, que abriga segredos sombrios e terríveis. Aos poucos, as suspeitas da jovem se tornam realidade quando ela acorda misteriosamente grávida. Cecília agora não apenas carrega uma criança, mas também enfrenta uma série de estranhas e suspeitas situações, sendo atormentada por forças perversas enquanto confronta os segredos e horrores do convento, em meio às visões assustadoras e eventos inexplicáveis. Ela tenta desvendar a origem de sua condição e a verdadeira natureza do convento. A experiência religiosa está prestes a se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez de Cecília uma dádiva ou uma maldição? Já pra gente continuar essa resenha aqui, galera, já vou pedir pro Gui sinalizar o spoiler, tá? Porque pra gente poder conversar abertamente, vamos conversar com spoiler, tá? É assim, pessoal, quando você faz um filme com uma temática, porque filmes de terror, né, uma das vertentes de filme de terror é usar a premissa religiosa. Você tem o slasher, você tem os monstros, você tem boneco assassino que entra no quesito slasher. Que não é mais, né, o boneco assassino. É boneque. É boneque. Né? Você tem inúmeras premissas pra você fazer filme de terror, né? E a premissa religiosa sempre foi utilizada, além da década de 70. Haja vista que Exorcista, ele usa a premissa religiosa. Então aqui, nós temos a premissa religiosa utilizada. A gente vai falar da polêmica daqui a pouco, porque esse filme, ele causou muita controvérsia dentro da ótica de alguns cristãos católicos, porque ele usa a premissa católica. Mas quando eu falo que o filme ele tem uma abordagem que me cativou, lógico, eu não sou muito do filme de terror porque eu não gosto de sentir esse desconforto, foi por causa dessa abordagem mais clássica, né? Porque não tem tecnologia o filme, não tem um celular, não tem nada de tecnologia, então isso já me aproximou mais do filme, porque quando você não tem o elemento da tecnologia, a dificuldade é maior para inúmeras situações. Então aqui você realmente se prende na história. O ponto de negativo que eu trouxe aqui é o seguinte, galera, jump scare já tá batido, parem com o jumpscare. É um filme que não havia a menor necessidade de trabalhar com jumpscare. Por quê? Ele não tem, ele tenta, no começo você pode até pensar que existe uma situação espiritual acontecendo, mas logo o filme já te mostra que não tem situação espiritual, não tem monstro, e que é um complô do bispo e do padre e da freira superior, da madre superior, em criar um novo Jesus Cristo através de experiências que eles fazem com freiras. Várias deram errado e no caso da Cecília, que é a personagem Sydney Sweeney, acaba dando certo. E o que eles fazem? Eles vendem pras freiras e vendem pra todo mundo que a Sydney Sweeney, que é a Cecília, é a nova Maria, que ela está recebendo aí uma criança concebida sem relação sexual, fazendo uma alusão a Maria. E a partir de tudo, dessa premissa que se constrói a narrativa do filme. Então não tem monstro, não tem espírito, então você não precisa ficar trabalhando com jumpscare, sabe? O terror em si é na situação. É ali no envolvimento em como que a Sydney Sweeney vai se libertar disso. Então não precisava, sabe? No filme Exorcista, você tem o demôniozinho Jequiti que pisca, mas ele não é nem eu não considero um jumpscare, porque não tem associação de imagem com som, que faz o tom pra você se assustar. Então aqui, você pode até usar um jumpscare, aqui tem um exagero de jumpscare. Mas, um outro ponto é que existem aquele pessoal lá com o capuz. O vermelho, o capuz vermelho. Que não é explicado. É.
Sabe, é um grupinho ali de freiras, né, que usam um capuz vermelho, que também estão no conluio ali, mas isso depois se perde no meio do filme. Sim. Né? Não tem explicação nenhuma. Então, assim, nesses pontos, pra mim, de forma negativa, eles me perderam. Mas a construção da história e o terror que a Sydney Sweeney passa e como ela consegue transpassar isso pra audiência, pro público, eu gostei bastante. Galera, isso parece uma releitura quase que fiel do Bebê de Rosemary, de 68. É muito parecido. Absolutamente muito parecido. Sabe? A premissa é a mesma. Quando eu tava assistindo o filme e tem lá o começo, tudo mais, e tem essa parte de utilizar a menina pra fazer essa experiência... Meu, eu lembrei na hora do Bebê de Rosemary. É muito igual. Essa parte é muito igual. E assim, aí você muda só a questão da ambientação, que aí você tem todo um aparato católico. E eu tava conversando com o Matheus, eu distingo essa questão, porque eu vou cair um pouquinho nessa parte da reclamação da turma cristã. Quando tem um pastor, quando tem um padre, quando tem uma freira, quando tem um evangélico, quando tem um adventista que faz alguma coisa contra uma... assim, que se envolve em criminalidade, que mata, automaticamente, sabe? Não é um cristão, entendeu? É igual policial. Policial, tem o policial da milícia. Não é policial da milícia, é bandido. Então, já tiro essa... Então, todos esses padres que estão no conluio, não é, eles estão ali... São doentes. São doentes que estão utilizando da instituição pra fazer essas coisas. É claro que, como simbolismo, se o diretor quis trabalhar o simbolismo de passar que a igreja tem as suas questões mais obscuras, teria que perguntar pra ele em off, porque no roteiro falado dos personagens... ele não mostra, ele não dá esse indício. Perfeito. Ele não bate o martelo. Porque quando a gente fala da Lacrate, e vem muita gente encher o saco, a gente não tira a Lacrate do bolso. A gente vê a pré-produção do filme, o que os profissionais estão falando. Por exemplo, olha o Alacrate que vai estrear, o Acolyte, certo? O que estão falando antes do Star Wars? Quem é a CEO da Lucasfilm, que é a Kathleen Kennedy? O que ela faz nas obras do Star Wars? O que estão falando do Acolyte? O que estão falando do próximo filme do Star Wars que vai ser feminista? Aí a gente junta tudo isso e espera o que o filme nos fala através dos personagens, tá? E aí a gente tira a nossa conclusão, não é do bolso. Então aqui, ele pode ter, não sei se é diretor ou diretora. Diretor. O diretor, ele pode ter a intenção de, vamos colocar ali os personagens católicos como uma forma de seita, né? Pra tentar criar esse simbolismo. Só que no decorrer do filme, não é isso que passa. Porque como o Gabriel falou, aqui a gente tem um filme centrado na ciência. Exatamente. É científico, não é espiritual. O próprio padre... ele fala... Padre antes, Gato? É o padre... Padre Gato. Padre lindo, né? Padre Gato. É o Álvaro Morte, que fez o professor em La Casa de Papel, que também trabalha muito bem, tá? Muito belíssimo trabalho do Álvaro Morte. Ele fala pra Sydney Sweeney, ele fala assim, ó... antes de eu virar padre, eu sou biólogo e sou cientista. Sim. E o filme, ele mostra pra gente todas as experiências que eles fizeram com outras freiras. Com vários, tem um laboratório cheio de fetos. Então, eu vejo dentro de uma premissa de personagens vilões doentios. São caras psicopatas. Eu não posso fazer essa associação generalista, porque o problema aqui não é a igreja. Não existe um ataque à igreja. Existe sim a construção de vilões que usam a premissa cristã para seu bel prazer. O que acontece na vida real? Também acontece. Quantos farsantes que usam a fé das pessoas para enriquecer? Quantos existem?
Vocês podem colocar aí vários. Então, diferentemente, por exemplo, do Alan Ritson, que faz um ataque direto à Igreja Católica, generalizando como se todos os padres e todos os bispos fossem pessoas ruins. E isso não é verdade. Então aqui, claro, é claro que um cristão católico pode se incomodar com o filme. Pode. Mas eu vejo aqui uma construção de forma isolada, porque o problema não é a igreja, o problema são as pessoas. E eu senti falta da construção dessa seita. Legal, tem a seita ali, que é fazer um experimento absolutamente absurdo. Mas eu senti falta dessa construção da seita, senti falta disso. Agora, outra coisa que eu tava conversando com o Matheus é que... Matheus é nosso redator, nosso redator que é católico. É. E aí ele falou assim, André, me incomodou o fato de ela matar os personagens com objetos cristãos, com símbolos, né? Que é o prego, que é a cruz e que é o terço. Só que aí eu falei, Matheus, eu pensei nisso também. Só que ela tá se salvando por meio desses... Exatamente. Então, talvez seja Deus fazendo a justiça por meio desses artefatos. Agora, fica a interpretação. Não, e a cena que ela mata a freira com o crucifixo é animal. Então, aí fica essa questão. Agora, vamos lá, a Sydney Sweeney é legal, a ambientação é legal, a fotografia é legal, a construção do universo é boa. Agora, o Gabriel falou uma, da questão da pessoal de vermelho, né? Pessoal de vermelho. Agora, o que me incomoda, e não é só nesse filme, são nos filmes de terror, é que a gente não tá habituado a trazer muito filme de terror aqui. Tá mó galera num lugar, aí numa sala não tem ninguém do lado, e ninguém escuta nada. Outra coisa, por que eu falei que a questão da seita tinha que ser melhor aproveitada? Porque todas as freiras que estavam ali já sabiam do negócio? Porque a amiga dela não sabia. A amiga dela não sabia. E aí cortaram a língua dela, uma cena incrível. Uma cena bem forte. Assim, isso que tinha que me explicar, porque todo mundo ali sabia. Se não sabia, ficava quieto por questão de represália, mas aí vai contra o cristianismo. Explorar esse drama seria muito mais proveitoso, que é a questão da omissão, né? Você colocar algumas freiras aí que sabem o que tá acontecendo, mas não fala porque tem medo, e aí você bate de frente com a doutrina cristã. Isso seria muito interessante. Mas nada. Outra coisa, a cena que ela finge que tem algum problema no bebê. Vai. Ela usa galinha. Pô, colocar embaixo da cama, bicho. Aí não, né? Colocar embaixo da cama não, né, meu? Sei lá, enrola, coloca num armário. Coloca na privada. Embaixo da cama é sacanagem. Não, e né? também tem outro ponto, né? A Sydney Sweeney fazer o que ela faz prestes a dar à luz. Ah, sim, também é muito, né? Dá uma forçadinha, né? Em algum. Pô, a bolsa estourada, ela luta com o cara, sabe? Então. É forçado, mas num contexto geral. E ainda, eu vou usar aqui a nota da Rotten Tomatoes somente para reafirmar de que pra mim não houve essa catástrofe toda e essa rejeição toda por parte da audiência, porque por mais que os críticos eles deram uma nota boa aqui na Rotten Tomatoes, né, tem uma aprovação de 72%, se observando pelo método empírico da nossa trajetória, que sempre costumamos trazer as notas da audiência, e quando há um ataque muito fervoroso em lacrate, substituição de personagem ao cristianismo, a nota do público é sempre baixa. Sempre. E aqui a gente não tem esse fenômeno. Aqui o povo deu 60%. Então, se, por exemplo, aqui na Rotten Tomatoes tivesse 20% da audiência, como no caso de Peter Pan, como no caso de Pequena Sereia, no caso de Nefarious, que tipo, o povo deu uma nota altíssima e o crítico lá embaixo, ali eu poderia até contestar mais essa questão da polêmica. Mas não, aqui há um equilíbrio. Aqui eu acho que as pessoas entenderam, na grande maioria, como eu, que é uma utilização da premissa bíblica, mas pra você fazer um filme de terror. Então eu vi dessa forma, tá?
Diferentemente, por exemplo, de Exorcista o Devoto, que pra mim sim, há um ataque direto ao cristianismo no Exorcista. Aqui eu não vejo dessa forma. Aqui eu vejo a utilização de uma premissa bíblica para construir um filme de terror onde seres humanos são psicopatas doentios e usam isso para ganhar dinheiro ou satisfazer seu próprio ego. Eu vi dessa forma. E aí você tem o final que é bem polêmico. O final é bem polêmico, onde ela pega uma pedra e não mostra o bebê, então a gente não sabe. E aí você incorre naquela questão da doutrina cristã, né? Mas o que é essa criança? Ela é fruto do quê? Então fica essa reflexão ali no final do filme. Agora, pô, conta o final do filme, pô. Eu quero saber o que ela vai fazer. Se ela vai denunciar a seita. Se ela morre. Se ela morre, quem tá envolvido. Se alguém vai buscar ela de outro escalão, que se tem outro pessoal envolvido. Pô, acaba o negócio no seco, meu. Então... E tem uma outra coisa, André, só pra completar essa questão do filho, que ela acaba matando a criança. Quando o professor, né, o padre, ele tá no laboratório, tem vários fetos mal formados, sim. Né? Então a gente não sabe... Sim, se era por má formação, se tinha alguma aparência demoníaca, ou se foi por conta da blasfêmia de tudo isso que ela fez, né? E não sabe, a gente não sabe também que tipo de sêmen foi utilizado pra fazer aquilo, porque, novamente, ela fica grávida sem ter uma relação. Inclusive, o médico, né, fala, ó, o ímen dela tá intacto. Então, só pra deixar claro que é uma gravidez sem uma relação sexual. Mas num contexto geral, galera, pra mim o filme de terror, ele trabalha numa vertente diferente desses terror de monstros e espirituais, e eu dou a nota 7 pra esse filme. Eu dou a nota 5. Muito bom, senhoras e senhores, então coloquem aí nos comentários se vocês acharam que é polêmica. Eu vou deixar também pra vocês falarem um pouco. Se vocês acham que há um ataque ao cristianismo, se há isso, coloquem nos comentários, é importante. É um filme que vale o debate, beleza? Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Eu sei muito bem quem você é. Você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet, né? E se eu falar pra você que você pode fazer uma grana na internet? Ó, nesse caso aqui, o Gustavo, ele sacou mais de R$2.500. O dinheiro tá no bolso dele, ganhou pela internet. Ó, a Mário mesmo, quando me procurou, só queria fazer uma renda extra de 500 conto e fez mais de R$2.700. Você que acompanha o canal da Linhagem Geek, essa é uma oportunidade para você fazer uma renda extra. Eu, Tom Dimas Torres, eu vou te ajudar e é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te mostrar como funciona para você começar essa semana fazendo uma renda extra. Pronto, clica aí, estou te esperando.